Olá pessoal, hoje nós iremos dar seguimento, na disciplina de tópicos e o tema da aula de hoje é reação em cadeia da polimerase, conhecido como PCR, do inglês, Polymerase Chain Reaction, por isso PCR, reação na cadeia da polimerase. Essa técnica é uma técnica que é realizada em laboratório através de um aparelhinho denominado termociclador que realiza a amplificação da molécula de DNA. Nessa técnica, utiliza-se uma enzima denominada TAC-DNA polimerase que é resistente a altas temperaturas. Essa enzima, o nome TAC, é derivado de termos aquáticos, e foi encontrada em uma bactéria que sobrevivia em geysers, no National Park. Bom, para que a gente possa realizar em laboratório essa técnica de amplificação da molécula de DNA, a gente precisa de seguir diferentes etapas. A primeira delas, seria a adição de reagentes. A gente vai precisar dos nucleotídeos para a amplificação dessa molécula de DNA, que seriam as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, para que a enzima TAC-DNA polimerase possa construir a molécula de DNA a partir desses nucleotídeos que são fornecidos, Bom, então a gente precisa, de adicionar um tampão que contenha essa enzima e os primers. Os primers são sequências iniciais e finais dessa molécula que a gente quer amplificar, que são desenhados em laboratórios, Nesse tampão a gente também precisa de adicionar a água, Bom, essa enzima, a TAC-DNA polimerase, ela consegue trabalhar por mais ou menos 45 minutos até uma temperatura de 95 graus. Então aqui eu estou mostrando a atividade da enzima TAC-DNA polimerase, posicionando as moléculas, os nucleotídeos, de acordo com a sequência presente aqui, que a gente chama no anticódon. A gente tem a pareação, a adenina, timina, guanina e citosina, e aí a TAC-DNA polimerase vai construindo essa sequência de acordo com a base aqui da molécula. Bom, esses primers, então a gente tem o forward e o reverse. A gente coloca duas sequências, uma sequência vai construir a molécula da esquerda para a direita e o forward reverse da direita para a esquerda, E a gente desenha isso em laboratório de acordo com a conveniência e da sequência de DNA que a gente precisa de amplificar. As bases nitrogenadas, serão utilizadas então nessa técnica para construir. Seria como se fosse o tijolinho ali daquela parede, onde o DNA vai ser construído a partir da presença dessas bases. Então a gente não pode deixar de fornecer, senão a gente não consegue desenhar essa sequência. O íon magnésio no tampão ele é extremamente importante porque ele é um cofator enzimático. Ele potencializa a atividade dessa enzima TAC-DNA polimerase. Se a gente coloca pouco magnésio, a gente pode não ter nenhum produto ali no final da nossa reação de amplificação de DNA. E pelo contrário, se a gente coloca muito magnésio, a gente pode ter baixa especificidade. A gente vai observar ali muitas bandas, que a gente chama de smear. Elas são separadas nesse gel, de acordo com o tamanho ou seu peso molecular. Bom, então para se realizar esse PCR, a gente precisa de diferentes etapas, Na primeira etapa, a gente tem a adição desses reagentes, que é a TAC polimerase, os primers, O tampão, principalmente contendo ali magnésio e água, e a presença dos nucleotídeos ou das bases nitrogenadas. Primeira etapa, então, a gente vai ter a desnaturação dessa molécula de DNA, onde a molécula inicial a ser investigada, ela será aberta
Posteriormente, a gente tem a fase que a gente chama de anilamento, onde os primers serão incorporados, né, tanto o primer na sequência forward, quanto o primer na sequência reverse. E aí, ao final da etapa do PCR, a gente tem a extensão, onde, né, a enzima, a DNA polimerase, ela vai construir essas moléculas de DNA. Geralmente a gente tem, né, mais ou menos 35 ciclos, que consiste, né, no aumento da temperatura. Depois essa temperatura ela é abaixada ali a torno de 57 graus, depois essa temperatura é elevada de novo. Toda essa reação de aumento da temperatura para desnaturação, essa questão de abaixar a temperatura e subir novamente, é realizada neste aparelho denominado termociclador, que na verdade é só um aparelho que faz essa alternância de ciclos, essas alternâncias de temperatura. Então aqui eu estou mostrando a fase inicial, a desnaturação, onde a gente tem uma molécula de DNA de fita dupla e a separação dessa molécula, dessa fita de DNA. Na fase de anilamento, que acontece a 57 graus aproximadamente, a gente tem a incorporação dos primers. Inicialmente aqui o primer forward e o primer reverse. Então esses primers serão incorporados e a sequência da molécula de DNA será desenhada a partir da extensão dessa molécula, da extensão da atividade aí dos primers forward e do primer reverse. Tá? Essa extensão geralmente acontece em torno de 72 graus. Então a gente faz diversos ciclos, né, de amplificação dessa molécula de DNA até a gente obter um número, né, de DNA que a gente possa ali utilizar na investigação que a gente precisa. Tá? Geralmente a gente faz essa técnica de amplificação quando a gente tem DNA insuficiente para um teste laboratorial. Né? A gente às vezes precisa de fazer um teste de paternidade, uma investigação forense, e às vezes a gente tem material insuficiente ali, a quantidade insuficiente de DNA. Tá? Então a gente utiliza essa técnica de reação em cadeia da polimerase para que a gente possa amplificar essas moléculas através de diferentes ciclos, né, através de vários ciclos, até que a gente tenha ali um número adequado para a investigação, né, que a gente precisa e de acordo com a técnica que a gente está utilizando, de acordo com os primers que a gente está enviando. Bom, pessoal, então vou dar seguimento a esse conteúdo de PCR, tá? Em um novo vídeo, vou estar enviando ele juntinho aí para vocês agora, tá? Eu não consigo colocar tudo no mesmo porque ficou muito grande. Então eu agradeço a todos e aguardem aí o próximo vídeo. Obrigada!